que é comum a pessoa ficar obcecada pelo atual do ex? Ou até mesmo pela ex do atual, né? Será que isso é comum? Será que isso acontece bastante? Sim, gente, isso acontece muito, muito mais do que vocês imaginam. E eu tô falando muito mais do que imagina, porque geralmente esse é um assunto que a pessoa não conta para outras, né? Nem para amigas. E eu, sendo psicóloga, eu atendo bastante casos, eu já ouvi muitas pessoas falando isso, que meio que desenvolvem uma obsessão. Eu tô falando entre aspas, né, porque aqui o que eu tô chamando de obsessão é pensar muito na pessoa, principalmente stalkear, querer saber da vida da pessoa. Então, isso acontece com muita frequência. Eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje, possíveis soluções para isso, por que isso acontece, eu espero que possa te ajudar. Em casos em que a pessoa ainda gosta desse ex, o fato desse ex estar com uma outra pessoa é como se isso estimulasse na mente um querer saber sobre, né? Então assim, o que será que ela tem? O que será que ela faz? Será que é mais bonita? Será que ela tem alguma profissão que seja melhor, que chame mais atenção? Como será que ela é financeiramente? Então daí começa questões de viagem, questões familiares. Tudo aquilo vai chamando a atenção da mente, um dos motivos seria para desvendar. Então, assim, o que será que essa pessoa tem de tão especial? Outra coisa também é a questão da inspiração. A nossa mente, ela funciona bastante com a questão da inspiração, de ter alguém de exemplo, de se inspirar. Isso pode ser para o negativo ou para o positivo. Nossa, Aline, como assim para o negativo? Para o negativo, funciona para a pessoa se sentir melhor. Sabe quando a pessoa olha e fala assim, eu sou melhor nessa área? É como se a mente se beneficiasse dessa situação. Então, é como se a mente sentisse uma satisfação por perceber ou por interpretar que está melhor nessa área do que aquela pessoa. Outra coisa, gente, é que o nosso ego, geralmente, ele grita nessas situações. O ego, bem sabemos, é competitivo, o ego quer ganhar, o ego quer sobressair, o ego não quer estar por baixo. Então, por questões de ego, essa questão de disparar esse instinto de competição, que as pessoas ficam meio que obcecadas por essa atual do ex ou pela ex do atual, né? Porque é como se entrassem em uma competição. Então é como se a pessoa, por conta dessa parte do ego, ela sentisse uma obrigação de ser melhor, de sobressair, ou até mesmo de mostrar que está melhor, né? Então tá vendo que esses mecanismos, eles são comuns por como a mente funciona, como que a mente trabalha. Isso explica muita coisa. Então, acaba acontecendo muito que ao passar do tempo, a pessoa vai elaborando bem o término e perceba que não quer mais aquela pessoa na vida dela. Então, vai passando o tempo, a pessoa vai elaborando, vai percebendo os pontos negativos da relação e aí ela vai lidando com esse fato com aceitação. Só que tá vendo que esse outro lado do ego, ele continua competitivo? Então, gente, o que nos sugere essas questões de ego, essas questões de stalkear? Isso nos sugere que quanto mais estivermos engajados nas nossas coisas, na nossa vida, focadas em nós mesmos, menos a gente vai deixar a nossa mente voar para o externo. Geralmente, a nossa mente, ela se agarra a algum objeto, né? Objeto entre aspas. Objeto eu tô chamando de questões externas, né? Que pode ser uma pessoa. Geralmente, a mente se agarra a isso para se autoafirmar, para se comparar. E aí meio que acaba se apegando a esse alvo, né? Gente, quando a nossa mente, ela tá pensando muito sobre algo, que a gente tá chamando aqui, entre aspas, de estar obcecado, né? Então, quando a nossa mente, ela tá muito presa a algo, ela busca por novidades sobre aquilo. É como se fosse um vício. Então, todos os pensamentos, eles se atraem para aquela pessoa. É como se a mente, ela não descansasse enquanto não tivesse uma ilusão de controle da situação. Isso nos leva aonde? Stalkear. Então, isso nos sugere o porquê que as pessoas elas ficam tão pensando sobre isso, sobre não saber, porque elas continuam stalkeando. Mas tá vendo que todos esses mecanismos da mente é como se criasse vícios de pensamento, necessidades de manter controle, e a melhor forma de fazer isso, a melhor forma, né, que a mente acha ali, mas óbvio que não é algo positivo, né? Então, a forma que a mente acha de fazer isso é o stalkear. E o que geralmente alimenta esse vício, né, entre aspas, do stalkear, são as pequenas satisfações, os pequenos prazeres. Por exemplo, hoje eles não postaram nada, então pode ser que eles não saíram, ou pode ser que eles brigaram.
ou ficar com medo de algo e aí a hora que vai stalkear sente determinado alívio por não ser aquilo. Só que em contrapartida tem toda a parte negativa, né? Como, por exemplo, viagens, as próprias fotos de Natal, de família, por exemplo, de planos, de coisas dando certo, sei lá, né? Fotos apaixonadas em restaurantes, por exemplo. Tudo isso vai funcionando ali como algo negativo, mas os poucos momentos de alívio, né, que a pessoa que está stalkeando tem, é como se alimentasse esse vício e a pessoa buscasse isso cada vez mais. Tá vendo, gente, como que se assemelha a um vício de verdade? Bom, então se você se identifica com isso, é interessante você saber que você vai precisar se ajudar, porque com certeza essa situação te traz desconforto, te traz até mesmo sofrimento. Não é interessante pra gente, a gente tá com a mente presa no externo, em alguém que, né, não tem nem ligação nenhuma com a gente, mas que a mente foi criando essa ligação, às vezes uma conexão, uma identificação, e a hora que a gente percebe, a gente tá totalmente desconectada de nós mesmos. O que isso vai nos sugerindo? Puxar toda essa energia, né, que seria essa atenção que a gente está disparando para essa pessoa, puxar tudo isso para nós. Uma coisa que a gente também precisa dizer aqui é a questão da aceitação do término. Então, se você ainda não agiu com essa elaboração, com essa aceitação, isso vai precisar ser feito. Então, será que você vivenciou o luto, né, da forma adequada? Será que você viveu a elaboração do término de forma adequada? Esse é o primeiro ponto a ser visto. Agora, sobre a questão da obsessão, desses pensamentos recorrentes, até mesmo sobre esse vício, né, que a mente cria ali, o que acontece? De onde que isso vem? Provavelmente que isso esteja vindo sobre o alimentar esses pensamentos, alimentar essas novidades, alimentar a imagem da pessoa na sua mente. Então você vai precisar se ajudar nesse sentido. Então parar de stalkear, lidar com esses pensamentos. A gente sempre fala aqui da questão dos pensamentos. O primeiro pensamento a gente não controla, mas depois disso a gente alimenta sim. A gente dá atenção, a gente pensa o pensamento, a gente fica remoendo coisas, fica imaginando coisas, fica fantasiando. Tá vendo como que a gente dá espaço para a mente ser um terreno fértil justamente para os pensamentos que a gente não gostaria de ter? Sabe uma coisa também bem interessante de ser colocada? A nossa mente, geralmente, é como se ela não soubesse o que faz parte da realidade e o que é ilusão. Sabe quando a gente assiste um filme e parece que a gente fica meio ali em estado de alerta? Por que isso acontece? Porque geralmente a mente ela não faz essa distinção. Ela interpreta como coisas que a gente pensa sempre, ou mesmo que a gente está vendo na internet ou assistindo, a mente interpreta como se aquilo fosse concreto, real na nossa vida. Então, provavelmente, se você está stalkeando bastante alguém, está stalkeando a pessoa, pensando bastante em alguém, provavelmente que a sua mente interprete que essa pessoa faz parte da sua vida, está na sua casa. É como se fosse isso, como se fosse um peso nas suas costas, né? Um peso na sua vida, como se você convivesse com essa pessoa, tivesse intimidade com essa pessoa. Então, tá vendo como que isso é muito mais pesado do que a gente pode imaginar? Se mesmo tomando consciência de todos esses pontos você não conseguir parar de stalkear, por exemplo, então vai ter que ser pela disciplina. É a mesma coisa quando a gente sabe que precisa ter um hábito saudável, mas a gente está com preguiça, algo desse sentido, mas a gente meio que se obriga, né? Não é um se obrigar, né? Claro que não. Mas a gente olha para aquela situação e fala, não, preciso fazer. Não, hoje eu preciso ir treinar, por exemplo. Então, é a mesma coisa. Eu sei que tudo isso me faz mal. Eu já tomei consciência com relação a isso. Eu sei os prejuízos que isso está causando para minha vida. Então, eu vou me propor a não stalkear mais. Então, é como se fosse um combinado com você mesma. Isso vai precisar ser feito. Porque depois, gente, quando a gente não faz o que precisa ser feito, a mente ainda reverte contra a gente, né? Ah, mas claro que você tá obcecada porque você tá alimentando isso, então vale a pena a gente engajar aí nesse rolê, porque aí a gente tá agindo a nosso favor ao invés de contra, né? Contribuindo com os nossos sofrimentos. E já aproveitando, falando em se ajudar, isso vai ficar muito mais fácil, muito mais leve, se a sua mente ela estiver engajada na sua vida, nas suas coisas, seus projetos, seu trabalho, seus estudos, sua evolução, seus autocuidados, né? Então, quando a nossa mente ela tá cheia, ela tá preenchida sobre as nossas coisas, dificilmente ela vai ficar apegada a questões externas. Então, tá vendo, gente, que quanto mais a gente pratica, né, o que sempre é falado
aqui, relacionado ao amor próprio, autoestima, autoconhecimento, a nossa mente ela vai ficar preenchida das nossas coisas e isso vai ser muito mais saudável e muito mais fácil da gente lidar com questões externas.